Tudo bem, craque Neto? Um abraço para você, para todo mundo ligado na tela da Band. Aqui no Maracanã, um verdadeiro atropelo do Flamengo para cima do Corinthians. Goleada por 4-0, que começou a ser construída logo aos 4 minutos da primeira etapa com o Everton Cebolinha. O segundo gol rubro-negro foi do uruguaio De Arrascaeta, que bateu colocado para ampliar. O terceiro gol do Fla saiu de um erro de Hugo Souza. Ele tentou sair jogando, deu nos pés do atacante Pedro, que não perdoou. O último gol do jogo saiu também dos pés do camisa 9, que após cobrança de pênalti deu números finais à partida. O novo técnico do Corinthians, inclusive Dorival Júnior, estava aqui no Maracanã acompanhando a partida. Agora as duas equipes viram a chave para a Copa do Brasil. Enquanto o Flamengo enfrenta o Botafogo da Paraíba, o Corinthians terá pela frente o Novo Horizontino. Vamos lá. Obrigado, Flávio. Em relação ao jogo, independentemente do pênalti, Godoy, foi pênalti ou não para você? Sim, pênalti. Então não tem discussão nenhuma, estava 3-0 já. Você vai falar do jogo. O que você viu do jogo, você que é Sada? O que você pode falar? Qual que é a sua visão do jogo de hoje? Flamengo e Corinthians, esse atropelo. Netão, mais cedo a gente se encontrou ali no camarim, né? E a gente teve o mesmo comentário, você fez o jogo hoje pela sua rádio, né? 10, 15 minutos de jogo, você já percebia que o Corinthians seria humilhado como ele foi. E olha, 4-0, gente, 4-0 foi pouco, viu? Porque teve 2 bolas na trave e teve pelo menos 3 intervenções durante o jogo do Pelo amor de Deus. Aquela do Pedro foi incrível. Aquela do Pedro foi incrível. Então, hoje o Corinthians se safou de ter tomado um 7. Ia ser 7-1. O placar moral do jogo é 7-1, porque o único lance perigoso... Aonde você viu o erro? Pra mim foi do treinador. O único lance perigoso foi do Carrillo, que ele bateu de primeira. O técnico tem que entender o seguinte, vai jogar contra o Flamengo no Maracanã... Quer jogar aberto, irmão? Vai jogar tá fechado. Tá pensando que é sub-20, velho? Lógico, joga fechado, entendeu? Colocasse mais gente ali no meio campo. E mexe mal ainda, a hora que sai o Memphis, ele tem a capacidade, ele e o Nenê, de botar ainda o Igor Coronado, irmão. Eu colocaria um cara pra tentar fechar o time. Martínez, Alex Santana, outro 3 zagueiros. Do jeito que tava o jogo, tá de brincadeira. O Netão, o Dorival estava no estádio, viu o jogo, coçou a cabeça umas 3, 4 vezes. Primeiro trabalho do Dorival, tá? Só 4 vezes? É só, que eu contei 4, que eu mostrei a imagem. O primeiro trabalho do Dorival é consertar o sistema defensivo. E hoje o Flamengo deu uma aula. Até jogador de ataque estava ajudando na marcação. Pedro estava dando carrinho. Então, se o Corinthians não jogar desse jeito, não tiver essa ideia de jogo, vai sofrer mais uma vez no Campeonato Brasileiro, como sofreu nas últimas edições. Parabéns pelos 60 anos. Hoje a diferença entre o Corinthians e o Flamengo é abismal. É abismal. Repito, abismal. Não tem como o Corinthians se comparar com o Flamengo, velho. O Flamengo tá num outro patamar. O Flamengo tá num nível absurdo. Você vê, é conforme eu falo sempre, o problema do Corinthians tá na zaga. A zaga do Corinthians é muito ruim. Muito ruim mesmo. Eu acho que é uma das piores zagas que temos nessa temporada do Campeonato Brasileiro. Se a gente olhar, né? Talvez poderia incluir também a do Santos, né? Também que eu considero ruim. Mas a do Corinthians, cara, se continuar essa zaga, é vexame atrás de vexame. E eu acredito que o Dorival não vai conseguir fazer nada, velho. Ter 60 anos de televisão. Qual a ideia que você viu, Marília Ruiz, desse atropelo? O porquê do atropelo? O atropelo foi técnico e tático. Foi 4-0, fora os ameaços, fora a bola na trave, fora as defesas que o Hugo conseguiu fazer, fora os gols perdidos também, porque o Flamengo perdeu gols nessa partida. Acho que o Corinthians, nos últimos dias, ficou muito equivocado. Aí eu pergunto, como eu perguntei no meu Twitter, quem é o chefe do Orlando? Com quem ele conversou para escalar esse time hoje no Maracanã? O Corinthians não só não competiu, como então tem também os jogadores que entraram, como disse o Neto, com uma impressão de que estavam à praia ou estavam passando o final de semana. Na verdade, o Flamengo estava 100 por hora e o Corinthians a 10. Exatamente. Isso é verdade. O Flamengo fez uma partida excepcional. Os jogadores do Corinthians muito abaixo. Só o Romero pode falar alguma coisa sobre o que aconteceu no jogo hoje? O Gilene também, o lateral esquerdo. Só ele pode falar? Acho que tem mais gente que precisava falar. Inclusive o presidente do Corinthians precisa dar uma satisfação à torcida de vez em quando. Porque senão fica difícil aparecer só quando o Corinthians foi campeão paulista ou de vez em quando dar uma entrevista. Campo é uma equipe eficiente, porque além dos gols que fez,
O Flamengo teve as defesas que o Hugo acabou fazendo e evitando maior quantidade de gols. Então nós vimos uma equipe com muita disciplina para alcançar o objetivo e uma outra equipe que não tinha comprometimento, pelo menos não demonstrou comprometimento com o tamanho da responsabilidade que era enfrentar esse jogo, fazer esse jogo, participar desse jogo. Corinthians contra Flamengo, que é considerado o clássico do Brasil em termos de multidão, de popularidade, né? O maior clássico do futebol brasileiro. Então, alguns jogadores do Corinthians, já há algum tempo eu estou sentindo que parece que o importante do ano já foi alcançado, o Campeonato Paulista. Qual a ideia da chegada do Dorival Júnior, daquilo que ele viu, né, de já quarta-feira enfrentar... Assim, perder pro Flamengo, um monte de gente, a maioria dos times que for jogar vai perder. É como perder. É como perder. É isso aí. O comportamento. Qual a ideia do Corinthians e o Dorival Júnior? Foi pro Rio de Janeiro, sob os olhares de Dorival Júnior. Dorival Júnior ainda não anunciado oficialmente, mas já é de conhecimento público que... ele não assinou... dá tempo de voltar atrás. Dá tempo de voltar, falar, arranjar um problema, rescisão da CBF, não sei o quê, mas Vamp, Dorival tava lá e viu o Corinthians tomando um sacode pro Flamengo. Boa noite pra você, Vampeta. Boa noite, Boni, boa noite, Flávio, boa noite, Bruno, boa noite a todos, né? Vamos sapecar que 4-0 foi pouco, viu? Achei que o pênalti também ali foi inexistente, mas o pênalti foi do quarto gol. O Corinthians começou muito mal, lento, apático, marcando com os olhos. O Flamengo começou impiedoso, né? Nos primeiros minutos, já com menos de 5 minutos fazendo um gol. Depois Pedro cabeceou uma bola na trave. Aos olhos de Dorival, que estava junto com o Fabio Soldado, olhando a equipe do Corinthians que na temporada vem tomando muito gols, né? Muda zagueiro, entra zagueiro, sai zagueiro, e a equipe continua tomando gol. O Flamengo que tem a volta do Pedro, né? O Pedro na sua volta já pelo Campeonato Brasileiro já está com 3 gols, o artilheiro é a Arrascaeta que tem 5, e o Pedro jogando muito também, né? O Flamengo jogou muito, acho que foi a melhor partida do Flamengo no ano, sobrando, e o Corinthians na tarde de hoje, muito apático, marcando a distância, um Corinthians lento, sem inspiração nenhuma. O Hugo Neneca também numa tarde feliz. Acho que ele teve participação direta nos 3 gols. Acho que dava para fazer melhor. Mas dá os méritos à equipe do Flamengo. E o Dorival agora vai ter que... Né, já tem aí Copa do Brasil no meio de semana, tem o Inter no final de semana, depois tem Copa Sul-Americana. Não dá tempo de treinar, mas vai ter que organizar muito esse setor defensivo do Corinthians, né? Enquanto o Flamengo, se jogar assim a temporada, é favorito a tudo. Já é favorito a tudo pela qualidade dos seus atletas, né? Precisa reverter lá na Libertadores, mas a tarde de hoje o Flamengo sobrou. Arrascaeta jogando muito, De La Cruz também fez uma bela partida, o Pedro sobrando. Foi um grande jogo da equipe do Rio de Janeiro. O Corinthians que foi muito apático na tarde de hoje, fez uma partida terrível, talvez a pior partida da temporada. Já tinha jogado mal contra a equipe venezuelana lá pela Libertadores, mas conseguiu passar, né? Com 5 minutos, o Flamengo já tinha aberto para cá por 1-0. Logo na sequência, poderia ter feito o segundo com o Pedro, que votou bem, né? Pedro hoje jogou muito, Arrascaeta. O Corinthians que muda a zaga, entra zagueiro, sai zagueiro, e a temporada o Corinthians vem tomando bastante gols. Né? O Dorival estava lá ao lado do Fabio Soldado, olhando. Vai ter que ter trabalho aí para consertar esse setor defensivo do Corinthians. Já tem jogo aí no meio de semana pela Copa do Brasil, e no final de semana pega um dos favoritos a ficar entre os 5, que é o Inter de Porto Alegre, que ganhou ontem do Juventude. Né? Muito mal. O Depay saiu no primeiro tempo, que não sabe qual foi o grau de lesão, sai, e o Flamengo não tem nada a ver com isso. 4-0 foi pouco até pelo que o Flamengo produziu, né? Eu achei que o pênalti também do 4º gol não foi nada, mas a partida já estava liquidada, já estava 3-0, quando saiu o 4º pênalti, o VAR chama, e acho que errou de novo o VAR, né? Junto com a arbitragem de campo. Mas foi um Flamengo sólido mesmo, e um Corinthians que agora assume como um novo treinador, vai ter trabalho para organizar esse setor defensivo, Dorival, mas o Flamengo volta à liderança do campeonato, já que o Palmeiras perdeu para o Bahia,
E se o Flamengo jogar assim a temporada, aí não vai ter para ninguém, né? O Flamengo que precisa repetir uma atuação dessa na Libertadores, precisa ganhar fora de casa do Central Córdoba para pensar de novo, retomar o caminho do sonho de passar na Libertadores, de classificação. Mas foi uma bela partida mesmo do time do Rio de Janeiro, Maracanã lotado, em nenhum momento deixou de jogar bem, poderia, se forçasse mais até no segundo tempo, poderia ter tido até um placar maior, e o Corinthians juntou seus cacos, veio com uma sacola de ovo de Páscoa, e agora é pensar aí no meio de semana de enfrentar o Novo Horizontino lá em Novo Horizonte pela Copa do Brasil. Sobre o time principal do Corinthians, ele poderia até encarar o Flamengo. Foi feito um cara a cara, apesar do Pilato falar que foi parelho, foi 7-4, pô, quase o dobro, né, pro time do Flamengo. Eu sei que raio de empate de 7-4. A verdade é que quando há necessidade de mexer no time, o Corinthians tem mais dificuldade. E quando o Flamengo joga tudo que pode, é difícil de você encarar. Qualquer time do Brasil, talvez só o Palmeiras possa jogar de igual para igual com o Flamengo pleno. E hoje ele estava pleno. Ele entrou rasgando, logo em 30 minutos já está 3-0. Corinthians com falhas básicas, né? Teve até um gol, acho que é esse aí. Tá é passando muito parecido aí com o gol que o Barcelona fez ontem no Real. Para não dizer que o Corinthians não vê coisas internacionais, tá vendo? Copiou ontem a saída do jogo do Real Madrid, a saída errada como essa aí. E o Corinthians acabou sendo totalmente envolvido. O Flamengo tirou o pé. Se não tira o pé, a coisa vai ser bem pior. Vai ser bem pior. Foi um vareio, um passeio. O Flamengo jogando tudo, o Corinthians assustado, não jogou coisa nenhuma. E tem que pegar um adversário muito ligado, muito focado, com muito bom nível. O Corinthians não tinha nem técnico, né? O Orlando é muito bom, mas ele sabia que estava já saindo, entendeu? A pegada é diferente. Ainda perde o Depay, ali o jogo já estava perdido, bem na verdade. Mas foi um vareio, foi um passeio. Ficou barato esse. É isso aí, nação. Foi um vareio, foi um atropelo. Massacramos os corintianos. Os caras estão chorando essas horas. É o Flamengo, cara. É o Flamengo, time grande, time histórico, time com um elenco riquíssimo, com um elenco que dá para ganhar muita coisa. Um treinador extremamente competente, o cara é muito bom, Felipe Luiz, fora de série. A equipe jogou muito mesmo, jogou muito bem a equipe hoje. E o Corinthians, né, conforme a gente já sabe, né, zaga ruim, quase não funciona nada. E a gente tá aí na pista, né, que venha o próximo adversário, porque aqui é passar, cara. Estilo a Ferrari, velho. Quando o Flamengo tá ligado, é isso aí. 4-0, 5-0. Podia ser mais, mas 4-0 também já tá bom, né? Então, nação, o que acharam desse jogo? Vocês acham que o Flamengo devia ter feito mais? Será que o Flamengo tá num bom caminho? Subscreva no canal, dá aquele like e vamos que vamos, nação.